Nós precisamos avaliar isso também. É certo que aqui, Jeremias, ele dizia que era um pecado que havia distanciado o povo de Deus. O pecado realmente nos distancia do Senhor. Deus não tem acordo com o pecado de maneira alguma. Jamais, jamais. Mesmo quando perdoado, alguns, eles podem deixar consequências. E que estas consequências irão nos trazer, através do Espírito Santo, da misericórdia, que nos versos anteriores ele diz que é a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, nem tudo estava perdido, através da misericórdia do Senhor, o equilíbrio, o auxílio, para que nós venhamos superar as consequências de uma falha. Jeremias, ele convidava o povo, com um texto assim, a não fugir da responsabilidade deles nas falhas e pecados. Do que deve se queixar o homem? Dos seus próprios pecados. É mais rápido e fácil nós procurarmos culpados, reivindicarmos do Senhor mudança, nos comiserarmos diante dele, questionar as suas atitudes, do que parar um pouquinho e procurar fazer uma autoanálise na nossa consciência. Por isso que ele disse assim: esquadrinhemos detalhadamente as nossas atitudes e o que nós precisamos fazer para entender e compreender os porquês desta situação aqui. Deus tem o controle de tudo, irmão. O primeiro verso que nós lemos, o 37, nos dá essa compreensão. Deus tem o controle de tudo. Mas Ele também nos dá o livre-arbítrio, que é uma das condições mais difíceis do ser humano. Difícil de ser usada esta liberdade, como Paulo dá aos irmãos explicações claríssimas na sua carta aos Gálatas. Difícil usar esta liberdade para somar, para crescermos, porque tudo que não é bom, ou tudo que é pecado, e que consequentemente nos afasta do Senhor, tem os seus prazeres, também os seus benefícios, usados pelos personagens malignos, que se apresenta na condição da proposta, como cilada, chamariz. Estes irmãos, indo ao contexto literalmente, as amizades benéficas tinham trazido estas consequências. O abandonar a casa do Senhor para a convivência com estas amizades tinham trazido estas consequências. Os casamentos errados com pessoas que não faziam parte daquela nação tinham trazido as consequências. A conivência dos líderes e também o fato dos liderados não terem tido personalidade espiritual definida tinham trazido estas consequências. É muito sério isso. Por isso que eu reafirmo
Há um ditado que diz assim, que quando nós nos sentirmos pressionados ou irritados, nós precisamos parar um pouquinho e contar até 10. Ou, para não responder, fazer isso aqui, ó, tira um pouco de água. Às vezes nós precisamos entrar debaixo de uma torneira ou contar até 1000 para dar tempo suficiente de analisarmos as consequências que aquilo pode trazer. A maioria das falhas cometidas por crentes são falhas impulsivas. Ele não pensou, ele agiu instintivamente, ele desequilibrou-se emocionalmente, ou ainda alguns vestígios do velho homem falavam alto, e isto roubava dele a sensibilidade bem aguçada com o Espírito Santo. É muito sério isso. Crentes descontrolados no falar, descontrolados nos impulsos, inclusive nos impulsos, me permitam, sexuais, crentes sem controle dos olhos, da mente, não consegue estar moldado pelo Espírito e ter o velho homem bem domado através do Espírito Santo, sofrendo consequências de falhas por terem agido precipitadamente. Por isso, ele diz assim, olha, do que se deve queixar o homem? Queixe-se ele dos seus pecados. Quando Adão e Eva caíram, e o Senhor foi procurá-los, eles se esconderam de Deus, sentiram vergonha, a consciência deles estava pesada, eles viram como tinha sido fútil, errada, eles terem dado ouvidos à voz da serpente. Como não tinha valido a pena eles terem provado o fruto do bem e do mal na árvore do jardim do Éden. Mas já era tarde. Uma das primeiras evidências do peso na consciência foi essa. Se esconderam de Deus, procuraram alguma coisa para cobrir a nudez, ao invés de se aproximarem ou reaproximarem do Senhor e procurarem solução para aquilo. É assim que nós agimos, irmãos. Nós fugimos de nós mesmos. Quantos crentes doentes, por viverem 24 horas por dia, às vezes, com um peso na consciência, por um pecado oculto, por uma duplicidade de vida. Alguns são ótimos crentes, desenvolvem até funções na casa do Senhor. Nós olhamos e temos Ele como referência, ou até mesmo aprendemos muito. Mas quando é Ele, só Deus sabe como o sofrimento é intenso internamente. Porque é uma duplicidade, que também às vezes é um problema sério psicológico. Pessoas que se dividem em dois. Ele tem o que é realidade e ele vive dentro dele outro personagem. Ele se coloca como um ator surreal. Não consegue aceitar adversidades financeiras. Não consegue aceitar que alguns dos seus planos
foram interrompidos, não consegue aceitar que outros aparentemente prosperaram à sua frente, vive de comparação, e é o último degrau antes da inveja, comparação, um perigo. Crentes dentro da igreja abafados por si mesmos, cônjuges que concorrem entre eles, e às vezes não tem essa percepção, por isso não consegue um lar equilibrado. Perdem a paz, ele consegue adorar, clamar, orar, e bem bonito na casa do Senhor, mas em casa não consegue. E isto vive martelando dentro da consciência. Mas há uma voz mais forte, que é a voz do Espírito, que pode transmitir a Deus isto que temos. Jeremias chamava o povo à conscientização, ou seja, ao conhecimento, à percepção, à descoberta destes sentimentos internos. A consciência às vezes é intencional, a pessoa tem consciência do que está fazendo, mas outros momentos ela é intencional. Quando intencional, não se deu para avaliar propriamente as consequências. Ou quando intencional, há uma condição de se avaliar as consequências, mas quando instintiva, não há condições de avaliar as consequências. E Jeremias ele entra diante do Senhor para pedir ao povo que eles fizessem uma autoanálise bem detalhada, para descobrirem os verdadeiros motivos que os tinham levado àquela situação. A consciência está intimamente relacionada com a moral, com o dever de uma pessoa. A pessoa tem noção das suas ações, dos seus deveres. E quando isso é usado num momento de reflexão, ele sente a necessidade de reparar, de mudar aquela atitude. E isso está explícito aqui. Jeremias tenta levar ao povo a necessidade de arrependimento, que era a única esperança para eles, e traz a eles um plano de arrependimento e de renovação, quando ele diz: voltemos para o Senhor. Mudemos o nosso caminho. Demos a nós mesmos uma nova chance. Ele dizia assim: fale a verdade. Confesse. Aceite. Arrependimento. Era o que ele queria que o povo tomasse essa consciência. Arrependimento. Uma mudança de coração e mente que nos aproxima ou nos reaproxima de Deus. Arrependimento, uma atitude que nos leva ao afastamento total do pecado e a volta a Deus, para obter assim o perdão. Deve ser motivado pelo amor, principalmente ao Senhor. Ser honesto,
sincero, para que ele surta os efeitos reais internamente. Davi e Absalão, pai e filho. Absalão quis o lugar de Davi. Eles já tinham tido um problema, porque Absalão vingou uma atitude contra a sua irmã. Davi não conseguiu perdoar de verdade Absalão. E esse não conseguiu arrepender-se verdadeiramente da sua atitude. E as consequências foram terríveis para eles. Se você ler o Salmo 3, você vai ver Davi expressando toda a sua melancolia ao dizer: Senhor, os meus inimigos se multiplicaram. Eu estou seguro que em paz me deito e durmo, porque o Senhor me mantém. Mas ele não tinha condições de estar no palácio, estava foragido do próprio filho. Não houve um arrependimento verdadeiro. Por isso que aconteceu isso. Algumas pessoas, elas são emotivas, impulsivas nas atitudes, fracas nas decisões que tomam, egoístas, e para obter êxito tornam-se manipuladoras, ou até mesmo procuram enganar os demais. Podem até conseguir, mas a Deus ninguém consegue enganar. Aleluia. Não, nem eu, nem você, nenhum de nós consegue enganar o Senhor. E Davi tinha tanta convicção disso que ele disse assim: antes que haja em mim palavra, já sabes o que eu vou pronunciar. Por isso, Senhor, vem aqui pertinho de mim, sonda o meu coração, vê se há em mim algo errado e coloca-me novamente ao caminho que me conduz à vida eterna. Amém. Não adianta. Não adianta eu querer ser o que não sou. Eu posso enganar anos, décadas, até morrer um enganador, e morrendo segue-se ao juízo, mas Deus conhece todas as coisas. Por isso que Jesus disse que alguns, quando viessem comparecer diante dele para a grande ceia e dissessem: olha, no teu nome fizemos assim, 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 afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vida de mentira, arrependimento mentiroso. Jeremias convidava o povo a um arrependimento genuíno, verdadeiro, que trouxesse mudança na conduta de vida. E isto precisava começar por dentro, para extravasar por fora. Hoje cantaram louvores de algum tempo mais passado, remoto. Havia um louvor dos anos 80, não é muito da minha época não, pode ir em paz. Não, nos anos 80, eu era um simples adolescente, sei. Nos anos 80 cantavam: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos um, Senhor, como Tu és em nós. Para nós vivermos verdadeiramente um arrependimento, nós precisamos começar conosco. Não adianta eu querer que quem me ofendeu se arrependa, que as lutas diárias do meu cotidiano, em relacionamentos que podem estar estremecidos
ou estarem com guardas de ressentimentos, e as pessoas que provocaram isso se arrependam. Eu preciso primeiro ter a consciência que eu preciso mudar, e eu preciso me arrepender, um reconhecimento sincero, que traz a coragem de assumir os próprios erros, um coração aberto diante de Deus, que dê a Ele possibilidade de ter liberdade de atuação. Irmã, você tem uma blusa preta, o cabelo loiro, aqui no alto do ombro, está me olhando. Eu quero que você faça assim com a mão. Isso, você, meu querido. Deus está fazendo um grande movimento de saúde a seu favor hoje, certo? O Senhor Deus vai tranquilizar o seu coração. O Senhor Deus vai dar paz a ele. E todos os sintomas que esta ansiedade, me permita alguns termos, eles não são expositivos, porque Deus não faria isso em te expor a todos nós. Deus não. Alguns sentimentos que eles fogem ao teu controle, como tristeza, angústia, de alguma maneira até repulsa por pessoas que quase que se tornam raiva. Eles têm mexido com o seu organismo, têm roubado o seu sono, te dado a sensação de insônia, dor de cabeça, formigamento pelo corpo, palpitação nos batimentos cardíacos, sensação de solidão. O Senhor Jeová está fazendo um grande milagre a teu favor esta noite. Deus está te curando. E o Senhor Deus vai começar a fazer você enxergar uma nova agenda, novas possibilidades, uma nova vida. E o nome dele vai ser glorificado nisso. Deus me mostra alguns papéis escuros, como pretos, sendo tirados da sua mão, e novos papéis brancos sendo entregues em sua mão. Eles estão pretos, porque inclusive em muitos momentos, será que o Zinho está bravo?